Um representante autorizado pelo WhatsApp 11 98230 5399. Repetindo, 11 98230 5399 ou pela página do Facebook Consultores Monteiro Medeiros. Repetindo, Consultores Monteiro Medeiros. Vivo Fibra, a internet banda larga com a ultra velocidade mais rápida do Brasil. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir Programa Sala de Visitas. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar pela Rádio Cristal Gospel, programa Sala de Visitas. Aqui você ouve e assiste pelas redes sociais visitas de pastores, pastoras, missionários, bandas, cantores e muita música, com a comunicação de Hamilton Luiz. Hamilton Luiz comunica com você. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira, refletindo o brilho de Deus. Cristal. Hoje acordei numa boa, me parece que eu fui outra pessoa. Tive noite longa de choro, agora sinto o teu renovo. Hoje acordei numa boa, me parece que eu fui outra pessoa. Tive noite longa de choro, agora sinto o teu renovo. O Espírito de Deus que habita em mim, em meus ouvidos soprou que não era meu fim. O Espírito de Deus que habita em mim. Cristal! Chegando, 6h12 na grande São Paulo. Eu ia falar Grande Vale, saudade da rádio RC Vale lá, AM 720 kHz. Estamos no ar pela Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira, a rádio que toca o seu coração. Estamos aqui no Sala de Visitas hoje com mais um programa. O oferecimento aqui é da Pizzaria Expressa aqui na Japão. Um grande abraço ao Rogério, conosco também a El Rai Consultoria, a nossa querida Roy, aqui em Suzano, participando conosco da Rádio Cristal Gospel. Também nos patrocinando Fábrica de Óculos do Otávio na Tuller. Alô Otávio, um grande abraço. A pizzaria do Rogério, aqui na Vila Cléo. E com ele também a pizzaria ali na 1º de setembro, a Casa da Esfirra da Pizza. Estamos aí começando mais uma edição do Sala de Visitas. E hoje recebendo aqui este ilustre homem de Deus, pastor Alex Santana, que veio abrilhantar o nosso programa. Puxa, boa noite, pastor. Boa noite, amigo. Tudo bem? Como é que tá aí? Satisfação em tê-lo aqui no nosso programa, na Sala de Visitas. Você que hoje faz parte da Cristal Gospel, está no ar todos os dias e aos sábados com o seu programa das 16 às 18 horas. É isso mesmo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você também, Hamilton, a paz do Senhor. Boa noite a todos aí. Maravilha, né? Eu sempre estou aos sábados na programação e fazer Dá parte. só uma baixadinha no áudio do celular. Acho que tá. Acho que é o seu celular que deve estar com áudio. Só uma baixadinha no... É o seu, agora ficou bom. Ficou bom? Ficou. Agora sim. Amém. Amém. E eu sempre tô na programação da Cristal à tarde, né? Sim. E Deus me deu graça para estar aqui hoje, então eu quero agradecer a você pelo convite e aos ouvintes aí, que seja um momento abençoado aqui na presença de Deus. Vamos que vamos dar glória. Amém. Vocês estão ouvindo um falatório aí, deixei a porta do estúdio aberta e lá tomando chá tá a Maria Lúcia, diretora da rádio, a missionária Iraci e a Angélica tomando aquele chazinho. Bom, vamos começando aí o nosso Sala de Visitas perguntando ao nosso querido pastor Alex, ele que é um homem de Deus, como que ele começou a sua carreira, posso colocar assim, porque quem serve a Deus é uma grande carreira, né? É a carreira eterna, para que a gente possa morar no céu
com o nosso Deus Salvador. Pastor, como que você começou aí na obra do Senhor, nos trabalhos de Jesus Cristo? Antes, quem era o nosso querido Alex Santana? Ou você sempre já foi de Deus, já foi homem de Deus? Isso, eu vim de uma família não cristã. Meus pais, eles tiveram problemas com bebida há muito tempo. E aí a família veio num segmento meio destruído mesmo. Um lar que não é cristão, a gente sabe dos problemas que acontecem. Passando o tempo, eu acabei saindo da casa dos meus pais por um tempo. Eu morava na Bahia uma época, e em 1995 eu vim para São Paulo, ainda sem querer saber de Jesus, mas se eu não me engano em 97 para 98 eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No mesmo ano eu já comecei a fazer a obra de Deus. Foi assim um encontro muito maravilhoso, porque foi uma ascensão muito grande, um movimento muito grande. Eu me lembro que no primeiro ano eu já orava nos montes, já orava com os obreiros, já saía para evangelizar. Eu não perdi assim tempo, foi uma oportunidade muito bonita que Deus me deu de servi-lo. E eu comecei a pregar mesmo em 98, se eu não me engano. Em 98 eu já comecei a pregar. Em 2001, 2002 eu fui consagrado pastor. Já dirigi a igreja em 2001. Em 2003, se não me engano, fui consagrado. Comecei a dirigir a igreja em 2001, 2002. Em 2003 eu fui consagrado pastor. E de lá para cá nunca mais parei de dirigir a igreja. Já rodei bastante, já fui a alguns estados do Brasil pregando a palavra. Hoje eu sou pastor aí de uma igreja, auxilio em algumas outras. E Deus tem me dado graça para estar servindo a Ele aí. Mas basicamente é isso. Amém. É uma bênção, né? E quando a gente descobre o caminho de Deus, então não tem parada, né? Só tem trabalhos, serviços, convites, né? Isso é muito legal, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Eu não tenho tempo para servir a Deus. E essa palavra tempo, ela é muito ingrata, porque às vezes a pessoa fica 4, 5 horas na frente de uma televisão, assistindo um programa de TV, ou assistindo um filme, ou sei lá o que. Às vezes a pessoa passa também o dia inteiro, às vezes envolvido, conversando com pessoas, ou fazendo passeios em alguns lugares. E aí quando chega na hora de buscar ou fazer alguma coisa para Deus, a pessoa diz que não tem tempo. Mas isso não é realidade. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. A grande realidade é que nós temos dificuldade em administrar o nosso tempo e separar no nosso tempo um momento para servir a Deus. Eu, aliás, atribuo que o melhor momento da nossa vida, o momento mais bem aproveitado da nossa vida é o tempo em que nós dedicamos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, porque o resto perece nessa terra. E separar tempo para buscar o Senhor é maravilhoso. Muito bom mesmo. E como que você começou aí no rádio, levando esse trabalho? Sua primeira emissora de rádio, qual foi o início no rádio? Como foi? Foi convite? Ou você foi lá conhecer a emissora? Isso. Na verdade, eu sempre preguei muito em muitas igrejas. Então, eu pregava muito, e muitas promessas de eu pregar em outras nações. E eu acabei me envolvendo com estudos, com muita coisa. E aí, num dos últimos estudos que eu fiz foi sobre coach. Eu me formei em coach, em Professional Coach Life. E nessa nova formação eu percebi que eu poderia fazer muitas outras coisas, inclusive usar da minha vida para edificar muitas pessoas. Nesse momento eu despertei para um talento que eu tinha, que era a comunicação. E aí eu acredito que eu não sei se 1 ano ou 2 anos atrás eu entrei em contato com o pessoal eu acho que eu liguei aqui, falei com você, Hamilton, um pouquinho, e comecei a conversar com algumas rádios. Conversamos, sim. Eu conversei com o pessoal da Metropolitana, se eu não me engano, na época, a M1070 aqui de Mogi. E o pessoal da Metropolitana, não, vamos sim. E aí a gente começou um programa lá aos domingos, né? O pessoal sempre me dando dica. Um abraço aos amigos da Metropolitana, Marlon Rodrigues, meu amigo Pereira, Vlamir, Marques e muitos outros amigos lá, todo o povo da Metropolitana, um abraço. Hoje eu falei com meu amigo Kisuko também, que faz programa lá, muito abençoado, um lugar que eu fui muito feliz, a toda a programação lá, e o pessoal me ajudou muito nesse momento de começar a falar, me comunicar com o público. E aí quando eu vim para Cristal foi uma bênção mesmo. Eu já estou aqui há algum tempo glorificando a Deus, e eu recebo tanto carinho do público que eu nem sei como devolver.
né? Então, assim, são expressões de amor, são expressões de afeto, são pessoas que me têm como pastor delas, mesmo sem nunca ter conversado assim pessoalmente comigo, assim. Então, assim, é uma maravilha, é uma alegria mesmo dizer a todo o povo de Deus que eu amo vocês, que vocês são maravilhosos, excelentes. Eu não sei como retribuir tanto carinho, tanto afeto que tem sido me dado. Amém. E esse trabalho no rádio que você vem fazendo, foi bom para você realmente? Está sendo bom? Você viu uma diferença de antes de você nunca ter feito um rádio, hoje você está no rádio, você viu que somou muito com a sua comunicação para Deus, o modo de você pregar a palavra, o modo de você falar com as pessoas, tanto na igreja quanto no rádio? Eu tenho uma visão um pouco mais apurada sobre rádio. Eu acredito que o rádio é um dos poucos mecanismos ou instrumentos de comunicação ou veículos de comunicação em que você ainda mexe com a imaginação, em que você toca no entendimento e no lado inteligível das pessoas. E quando eu falo da Bíblia, quando eu falo das coisas de Deus num veículo como rádio, as pessoas que me ouvem a minha voz, elas começam a ir para o lado imaginário e começam a despertar dentro delas a inteligência, coisa que em outros veículos é explícito, é muito claro, às vezes a imagem já transmite toda a ideia. No rádio não, no rádio você tem que aperceber-se, você tem que ruminar essa coisa. Então o rádio tem essa, eu não vou dizer coisa mágica, mas isso está no inconsciente humano. Até Romanos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse tocar nas pessoas através do ouvido, através dessa palavra, ele me desperta bastante e me traz total compreensão. Então, quando eu falo de programa de rádio, eu falo de edificação de pessoas, eu falo de mudança de vida, eu falo de mudança de comportamento e despertar para uma inteligência espiritual que as pessoas têm, só que às vezes por coisas da vida elas ainda não se despertaram, ainda não viveram esse momento. Amém. E no rádio, como você vem hoje somando com a Cristal, você viu que a Cristal hoje é um veículo de comunicação importante para o seu trabalho. Você ter recebido comentários do pessoal na cidade ou nas ruas ou na igreja também, não é? De como está o seu trabalho também no rádio, na Cristal Gospel? Sim, tem o retorno do povo, né? O pessoal, pastor, é muito interessante, porque a gente fica em muitas mídias, né? Sim. Facebook, tem o WhatsApp, tem o site da rádio, então tem a questão do aplicativo também. A gente nem tem ideia de quantas pessoas estão ouvindo. Algumas outras a gente consegue aí mensurar por causa de alguns aplicativos que nos permitem visualizar, mas na grande maioria a gente sabe que não dá para ver, não dá para a gente ter o tato. E muita gente diz, puxa vida, eu te ouvi, eu falei com você, eu estava ali, e eu falo, puxa vida, que legal, Deus abençoe. Eu não pude, né? Não consegui visualizar, mas clica lá, a gente quer visualizar. Legal. Mas a gente não tem esse controle. A Sônia Domingues, ela pergunta aqui, pastor. A Penha deu um olazinho. Alô, Penha, um abraço para você na sintonia da Cristal. Oi, Penha. A Sônia perguntou, o senhor não usa desocupados? E ela mandou a paz do Senhor. A palavra desocupados ela é até cruel, né? Mas assim, é uma grande realidade. A gente trabalha com a ideia, gosta da ideia de dizer assim, que aquele que não dá lugar a Deus, ele acaba dando lugar a outra coisa. Sim, com certeza. Não existe meio termo. Então, quando a pessoa ocupa a sua vida com as coisas de Deus, é normal que ela veja algumas situações e ela também queira, ela deseje fazer mais para Deus. Isso é muito comum. Pastores, às vezes, sobrecarregados, eles veem uma demanda, eles querem suprir aquela demanda. É muito comum aqueles que estão muito ocupados se ocuparem ainda mais por não aguentarem ver. Isso acontece com Jesus, viu, Hamilton? Ele chega em algumas casas cansados, de caminho de 3 dias de viagem, em ruas de terra, e quando ele senta, alguém diz, Senhor, o senhor pode ir na minha casa? Ele diz, eu vou agora. Porque ele não consegue ver. A Bíblia diz que até quando há a multiplicação dos pães, os discípulos disseram assim, Jesus, manda esse povo embora. Não tem o que fazer, esse povo aqui vai ficar. E Jesus disse, não, eles vão perecer pelo meio do caminho, porque ele tinha dó, ele tinha compaixão das multidões. E essa é a nossa grande ocupação com Sim. Deus, com a sua obra. E se tem uma necessidade, como no meu caso, o rádio, na verdade, é mais uma das atividades que eu faço. Mais uma, visita nas casas, culto em algumas igrejas, ensino bíblico, estudo bíblico, culto na minha igreja, reunião, trabalho no trabalho secular ainda, publico mensagens, o convívio nas redes sociais, publicações, montagem de vídeos. Agora eu estou trabalhando em apostilas teológicas.
Então são várias coisas que a gente faz, e a rádio é mais um dos trabalhos que a gente faz para glorificar a Deus. Amém, amém. No site nós temos aqui o Newton Júnior, que está acompanhando a rádio, a Maria Cristina Leite, temos também a Patrícia Vitan, a Luciana, o Marcos Mazieiro, a Raquel das Graças, o Honório Júnior. Só para mostrar aqui o lugar do pessoal, a Maria Cristina, ela está em Itaquaquecetuba. Deixa eu ver aqui, a Patrícia Vitan, ela fala aqui de Mogi das Cruzes. A Luciana, deixa eu abrir aqui o comunicado da Luciana, ela fala de Mogi das Cruzes também. O Marcos Mazieiro, ele está em Mogi das Cruzes também, está na sintonia da rádio. A Raquel das Graças, também Mogi das Cruzes, que bênção. Olha que legal. O Honório Júnior, lá pelo site Mogi das Cruzes. Honório, um abraço, viu? A Suzane Quaresma, essa aqui já participa sempre de Mogi também, Mogi das Cruzes. Depois tem o bloco 2 ali dos ouvintes, que eu vou clicar para me saber de onde que estão falando. E o Newton Júnior, Recife, está na companhia. Que legal. Pastor, e o rádio, ele veio nos dar esse carinho, né? Da gente estar sempre com ouvinte, né? De estar sempre com pessoas que precisam ouvir a palavra, né? O que o senhor pode dizer desse lado? Por exemplo, o senhor está no rádio, o senhor está pregando a palavra ou orando para alguém que precisa de uma oração com urgência, como hoje a nossa ouvinte Raquel. Se eu não me engano, essa Raquel, não, é a Raquel das Graças, está aqui no site. É a Raquel Santos, que entrou no Facebook, pedindo uma oração com urgência, que perdeu seu pai há 2 meses. Ela entrou hoje. Entrou a Nancy agora, paz do Senhor. Alô, Nancy. Maurício Dias está aí, o grande cantor. Maria Lúcia entrou. A Sônia Domingues, que fez aquela pergunta ao pastor dos desocupados. Mas como que é para você hoje? Tá no rádio ou numa rede social, como você colocou, né? Mandando essas informações de Cristo, de Jesus, do Evangelho, da palavra, como o senhor faz na Cristal. O senhor está no livro de Gênesis, né? Isso. Eu acho lindo isso, então. E o senhor explica tão bem. Como que você se sente hoje fazendo esse trabalho? É uma pergunta quase igual à anterior, mas essa é bem mais focado no que eu quero dizer. Como que o senhor se sente hoje em estar falando para esse Brasil todo e alguns países fora também que te acompanham pela Cristal, ou te vê e ouve pelas redes sociais? Como que você se sente hoje para Cristo fazendo esse trabalho? Eu acredito que a palavra ideal para esse momento seria responsabilidade. Eu me sinto bem mais responsável, porque é um veículo de um alcance tremendo, né? São mensagens que ficam salvas numa rede social. Salvas, você falou tudo, salvas. E aí as pessoas têm acesso, né? A longa data é uma coisa. Então a gente se sente muito responsável. A questão da completude, a questão da satisfação que a gente sente é muito grande, né? Para quem ama a obra de Deus e está no rádio, é maravilhoso. É que as pessoas elas querem outro tipo de coisa, elas querem retorno, elas querem vidas na igreja, elas querem, isso tudo vem com o tempo, mas isso não é o foco do trabalho, né? As pessoas às vezes, eu vou fazer programa na rádio, em quanto tempo a minha igreja vai estar cheia? A gente fala com pessoas que talvez a gente não veja nunca mais, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se eu puder alcançar alguém que está no Japão, alguém que está na África, com a minha voz e com a pregação, eu de alguma maneira puder ajudar alguém, eu já vou me sentir muito pleno, muito completo, porque o foco, na verdade, não é encher a igreja, mas é povoar o céu. E na rádio tem essa questão, pessoas de perto, pessoas de longe, aos amigos, aos irmãos aí, como eu disse, é muito carinho, é tanta gente curtindo aí que eu nem sei. Deus abençoe, um beijo, um abraço no coração. O senhor falou tudo e depois eu não vou voltar nessa resposta sua que eu achei interessante. No site, do lado 2 aqui, a outra turminha que entrou, tem a Lenilda Ferreira Coelho, que é de Santo André, tá na sintonia. Boa tem noite, Lucas Messias, que é de Mogi das Cruzes. Ana Cláudia Pires da Silva, Mogi das Cruzes. Rosângela Araújo, Mogi das Cruzes. Rafaela Freitas de Paula, Cubatão. E César Leandro de Macedo, Mogi das Cruzes.
E temos também Tamires Santos de Mogi e Edilane de Mogi das É Cruzes. minha esposa. Olha que Patrícia, bênção. deve estar lá. Edilane Patrícia, se eu não me engano, deve ser ela. A Neide Salles, de São Paulo, acompanha Ela tá a no Rádio site? Cristal. Tá no Tá no site. Ah, então deve ser Bruna, ela. Bruna de Suzano, a Eliane Poá, a Daniel Poá, olha só que bênção. Ana Cláudia Pires, conhece? Ana Cláudia Pires, não. É de Não me Mogi das lembro. Cruzes. Ah, não me lembro. Eric Cruz, também de Mogi das Olha Cruzes. que legal, o pessoal do site aí bombando. Gustavo Silva, Mogi das Cruzes. Ê, povo de Deus. Odailson Santos, São Paulo. Olha só que E legal. Bruce Wine, São Paulo. O Bruce já participou esses dias atrás. Já né? Que participou. legal. Eita, Participou. Bruce. Pastor, eu só falar uma coisa importante. Eu quero só complementar essa é a palavra, né? Ou completar. Completar. Às vezes eu recebo ligações aqui de várias pessoas. A Cristal, ela é bem conhecida hoje, posso colocar assim, e as pessoas entram em contato mesmo com a gente. Mas eu acho interessante uma coisa que você falou, e que eu dou razão no que você falou. E claro, quem que não quer audiência? Quem que não gosta de pessoas do lado? Mas eu viso muito pessoas que às vezes ligam pra cá e não deixe de fazer essa pergunta assim, ó. Eu vou ter retorno na minha igreja? Eu vou ter retorno no meu comercial? Quantas pessoas a Cristal tem hoje em todas as redes sociais? Claro, a gente passa tudo para eles, mas eu deixo bem claro uma coisa: retorno você vai ter. Pode ser que seja imediato? Sim. Pode ser que não seja imediato? Não. Eu falo bem claro: retorno você vai ter. O que você precisa é levar a palavra de Deus, seja para 1 ou 2 ou 1000 pessoas, e o que você precisa é também mostrar o seu trabalho, divulgar, porque o comercial é a alma do negócio. Claro que se você quer trabalhar para Deus, você precisa de almas. Deus vai te dar essas almas para você voltar para Ele. Amém. Ele vai iluminar o seu trabalho. Mas tem pessoas, pastor, que é tudo rapidinho assim, sabe? No dia seguinte ou no mesmo mês. Isso não acontece, é difícil. Pode acontecer? Pode, não é impossível. Mas não é assim que funciona. Então, eu já ponho bem claro para quem for entrar na Cristal. Retorno vai ter? Claro, com certeza, vai ter sim. Participação no site, participação no Facebook, participação nas redes sociais. Nós não trabalhamos só no ao vivo, nós também divulgamos os nossos programas durante a programação do Face e da rádio também, tem chamadas. Mas o ideal é aquilo que você falou, pastor. Eu quero pregar a palavra, nem que for para uma pessoa. Eu estou divulgando meu trabalho e estou fazendo para Cristo, para Jesus, para Deus Todo-Poderoso. Isto é que manda. E com certeza a gente sabe que muitas pessoas acompanham, às vezes não entram em conexão ali na hora, mas estão ouvindo. Olha, eu vi você falando sobre João, sobre depressão, sobre o Evangelho. Então você guarda aquilo na mente. Já é um troféu que você recebe. Alguém que te para na rua e fala: nossa, eu vi sua pregação, foi tão bacana. Mas infelizmente ainda existem pessoas que só querem números, que só querem retorno imediato. E isto aí não anda com Jesus. Deixa eu só... Me desculpa se eu falei algo errado, Não, mas eu mas falei o que eu sinto no coração como radialista de 38 anos. Eu sei. Existe uma deturpação sobre a questão do retorno, porque quanto que vale uma marca? Né? Quanto que vale uma marca? Quando você fala de propaganda, programa, você está fortalecendo uma marca. Sim. E quanto que vale essa marca? Não tem preço. Não tem preço. Tem gente que paga às vezes 2 vezes mais num sapato só porque ele tem uma letra N. Também. Né? Mas é igualzinho o outro, não. Mas porque tem o N, eu pago o dobro. Eu pago o dobro. Quanto que foi gasto nessa marca? Quanto de propaganda? Quantos anos investindo? Quanto se gastou para se construir essa marca? É verdade. Necessariamente aquela empresa nem faz mais aquele sapato. Sim. São outros que fazem. Ela só coloca a letra N. Entendeu? Mas ela ganha dinheiro porque já tem a marca construída. Quando nós falamos de rádio, falamos de propaganda, falamos de construir uma imagem. E aquelas pessoas que têm preocupação com a imagem da sua empresa, que querem ter, sei lá, a sua igreja também bem divulgada, um trabalho sério divulgado, até mesmo para a salvação de almas, eles vão construir uma marca. E aí o retorno pode ser rápido? Pode. Mas essa não é a visão que nós entendemos. Porque isso de verdade não é interessante. Tudo que cresce rápido é fermentação. A gente tem que tomar cuidado com isso.
a diferença entre quantidade e qualidade. E é uma equação difícil de lidar. Sim. Mas assim, a gente precisa crescer com qualidade. E às vezes esse volume que vem não expressa de verdade a qualidade espiritual que as pessoas têm. Então é importante pregar o evangelho, mas é importante fortalecer a marca. Eu estou dizendo, colocando assim, o pastor que quiser trazer a sua igreja para Cristal e trabalhar aqui na rádio, querido, a ideia na verdade não é números agora, a ideia na verdade é fortalecer a sua igreja, divulgar o seu trabalho, para que ao longo do tempo esse trabalho fique conhecido e muitas pessoas vão se achegar, mas você vai ter a oportunidade de falar da sua igreja, do seu trabalho e de qual ministério que Deus te deu e a forma pela qual você trabalha agregando no reino de Deus. Amém, com certeza, falou tudo, pastor. Eu também penso assim. E hoje a Cristal vem crescendo muito, a gente recebe muitas ligações aqui, participações, tanto no Zap quanto no Facebook, e pessoas que precisam mesmo e acompanham a rádio. Pastor Alex Santana, quanto tempo em Mogi? Puxa, sei lá, 88, meu pai veio para cá em 88, 87, em algumas saídas e voltas, mas eu já moro em Mogi há muitos anos, uns 30 anos, sei lá. É uma vida, né? Uma grande vida, né? Uma vida. Mais ou menos aí uns... Formou a família aqui mesmo? Sim, eu me casei, meus filhos são todos aqui, minha esposa é daqui, moro em César de Souza, aqui em bairro próximo também. E a esposa, os filhos todos na igreja também com você? Graças a Deus, graças ao bom Deus, né? O povo serve ao Senhor lá. Amém. É uma bênção, né, Hamilton? A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então... Amém. Até se eles estiverem ouvindo a programação, que Deus abençoe a Carolina, está na faculdade agora, minha filha, a Nathalie, minha outra filha que está chegando da escola, o Júnior, meu filho, e a minha esposa Edilene Patrícia. Deus abençoe, um beijo, um abraço. O Vitor Santos entrou aqui, boa noite, Vitor Santos, de Itaquaquecetuba, Rádio Cristal Gospel. Ele colocou aqui 10, lindo demais, Deus abençoe muitos vocês. A Sueli Iwata do Japão, eita, boa noite, lá é bom dia, né? Que hora que é lá? Agora deve ser. Lá é 6h36. Ô, Sueli, passa a hora certinha pra gente aí. Que hora que é agora? Aqui é 6h38. Esses dias ela entrou, tava andando com o cachorrinho à tarde, né? Aquela noite lá, né? Sei lá, de manhã, de madrugada. Agora deve estar preparando para dormir. Bacana. Ela colocou aqui, boa noite, Pai do Senhor amados e família Cristal. Feliz, se algum ouvinte quiser fazer alguma pergunta para o pastor, né? Pode fazer, né, pastor? Opa! Com certeza, Deus né? vai nos dar graça. Então, e uma palavra também que o senhor possa trazer para os ouvintes. O senhor trouxe uma palavra para os ouvintes hoje, aqui no programa Sala de Visitas? Sim. Ou o senhor queira passar algum testemunho que o senhor queira falar para os ouvintes que eles não sabem? Na verdade, eu gostaria de ler um texto da Bíblia. Texto, né? Vamos lá então. Isso. É um texto que ontem a gente foi fazer uma visita na cidade de Biritiba Mirim, aqui próximo. Eu li para a irmã, que também apresentava ali muita angústia, esperando um milagre, né, uma vitória. Eu li para ela um texto conhecido, Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem tem Bíblia em casa pode ler aí, fácil. Mateus capítulo 11, verso 28. O próprio Jesus, ele fala essa palavra e ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto aqui da Bíblia é convidativo. Nós vemos pessoas hoje depressivas, angustiadas, pessoas que não conseguem focar em nada, não tem foco no trabalho, não tem foco no casamento, e quando deita no sofá parece que desmaia. O dia não está correndo na velocidade certa, ela acorda e quando vê já está noite, nenhum dos seus projetos vai para frente, tudo que ela tenta fazer, ela não consegue fazer, e tudo que sobra para ela é angústia e aflição. E Jesus disse, venha até mim. Venha até mim. Quem convida é Jesus. Às vezes a gente não tem condição de suprir ninguém, mas Jesus, ele diz, pode vir até mim. Eu tenho o remédio que você precisa. Eu tenho o renovo que você precisa. E uma das coisas que o Senhor Jesus, ele coloca aqui, está cansado, está sobrecarregado, Jesus alivia. Vem para Jesus, porque ele tem alívio, ele tem refrigério para a nossa alma. E ele ainda dá um conselho, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu falei para aquela irmã ontem, e digo para todos os ouvintes da Cristal, com muito carinho, a Rádio da Família Brasileira, eu digo com muito carinho, que Jesus é o único que pode aliviar o fardo. Não adianta ficar tomando só o remédio, ou passando por terapia. Isso tudo de alguma maneira acalenta a alma, ou pode trazer algum benefício para a alma, mas
O espírito do homem só pode ser salvo, só será salvo se for entregue a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Então isso é maravilhoso. Compartilhar com você o convite de Jesus. Ele disse: venham a mim. Quem que deve vir a Jesus? Todos. Nesse momento, todos devem vir a Jesus. Todos venham a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus que disse isso, e nós temos a oportunidade de ir até Ele. Eu acho lindo isso que você falou, pastor, essa palavra aí. Eu também posso colocar em Isaías 45, no qual Deus me tocou para me falar isso aqui hoje, no meu sala de visitas, e a missionária Iraci trouxe essa mesma palavra hoje. Quando Deus fala ali que Ele ajuda a você a crescer e a derrubar barreiras, né? Ele faz tudo, né? Amém. E Ele frisa bem em várias passagens que Ele frisa, além dele falar da idolatria, Ele frisa bem que Ele é o único Deus, não existe outro. Ele fala em vários versículos ali, naquele texto grande de Isaías 45, ele se mostrando mesmo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não existe outro. Ele fazendo praticamente um apelo assim na gente: eu sou o teu Deus, né? Isso. Coisa mais linda pra gente, né? Há uma peculiaridade sobre o profeta Isaías, é claro, é apenas uma peculiaridade. O profeta Isaías é um profeta de nação. Nação, isso. Ele é um estadista. Então ele fala ao povo, né? Como esses que estão em eminência, ele fala ao povo. Então é muito importante a gente. E ele é um profeta messiânico. Ele fala do Messias sem nem ter ideia, porque ele viveu 700, 900 anos ali, né? 700 anos antes do advim do Cristo. Ele viveu bem antes. Então ele não imaginava, mas ele fala como se estivesse vendo Jesus, né? Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, levou sobre si, nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas somos sarados. Então, Ele fala, mas Ele está vendo, mas Ele fala de algo que Ele só vê, né? No caso, profeta. Isaías é um profeta, ele fala ao povo. Então, quando você vê ele falando assim, só existe um Deus, ele está falando a uma nação que tinha um único Deus, mas em alguns momentos dessa nação, que era a nação de Israel, ela se prostituía, ela se entregava a outros deuses, por N motivos. E aí o Isaías, um estadista que falava a altura do rei, ele falava a altura do rei ao povo. Ele falava, imagina isso, Hamilton, né? Você ser um homem de Deus e falar a altura do presidente da república. Esse era Isaías. A voz dele era tão alta quanto a do rei. Ele fala ao povo e diz assim: olha, só existe um Deus. Voltem-se a Ele. Então o profeta Isaías é isso. É uma voz profunda, respeitadíssima em Israel. A história conta que ele foi morto, né, pelo filho do seu grande amigo Ezequias. Mas é outra história. Amém. Pastor Alex Santana aqui na sala de visitas. Pastor, eu fico perguntando, de repente o senhor pode ter algum outro comunicado, algum outro testemunho que o senhor tenha passado na sua vida? Por exemplo, quando o senhor começou a pregar, né, a ser homem de Deus, o senhor teve pessoas que tentaram te barrar, que tentaram falar que esse não é o caminho, falar que isso é tudo mentira, é tudo história? Eu vou contar uma coisa bem legal. Tem outras coisas, mas essa é bem legal. Porque assim, quando eu comecei a pregar, as pessoas tinham, era uma coisa de revelação. Todo pregador que não tinha esse dom de revelação, as pessoas não viam com bons olhos. Era muito interessante, porque eu queria, eu lembro que eu falei com Deus, teve dias que eu subi no monte, orar, e eu dizia assim: eu só desço daqui com dom de revelação. O Senhor vai ter que me receber hoje, vai ter que me dar esse dom. Eu me lembro de quantas vezes eu colei o rosto no chão, assim, do monte, assim, e riscava assim na terra do chão, dizendo: Senhor, eu só saio daqui com meu dom de revelação. E eu nunca tive, né? Algumas vezes Deus me usou em uma coisa ou outra, mas eu nunca fui, mas eu me tornei um bom pregador. Sempre me dei a estudos. Quando eu entrei na teologia, o pessoal disse: irmão, vai morrer espiritualmente, porque a teologia vai matar você. Eu dizia: não sei se vai matar, mas eu estou gostando. E eu terminei o curso. E eu me lembro dessas coisas. Porque assim, ser um pregador naquela época em que eu comecei, era muito importante ter o dom de profecia, o dom de revelação. E eu não tinha. Eu me sentia assim muitas vezes, sabe? Como um pregador que só tinha a palavra.
Mas eu me mantive fiel e firme àquilo que Deus me deu. Porque, assim, não adianta olhar para a grama do vizinho e dizer que ela é mais verde, que ela é mais bonita. Eu tenho que fazer a minha parte. Se Deus me deu algum plano, Ele tinha. Eu me tornei um bom pregador. Hoje eu prego para muitas pessoas. Me tornei também um ensinador da igreja. Acabei vivendo o ministério de ensino mesmo, educativo, para fortalecer os irmãos nesse ministério bonito. Então, assim, apesar de eu querer muito, por causa do movimento que me envolvia, o dom de revelação não recebi, mas recebi o dom que Deus queria me dar, que foi o dom da pregação, e eu vivo feliz com isso. Amém, amém. Hoje os estudos que você tem, assim, que você conseguiu fechar na sua vida, né? Em relação à teologia, claro, você tem, e outros também, que fazem parte do profissionalismo. Sim. Quais são? O senhor queira passar para os ouvintes? Bom, deixa eu ver. Bom, eu tenho curso de gestão. Bom, gestão é ótimo. Gestão pelo Sebrae, pelo Senar. Sou formado pela FATEC Mogi das Cruzes em gestão em agronegócio. Sou formado em coach pelo IA Performa e pela Universidade Norte-Americana. Sou formado em teologia pelo EF, Instituto de Formação de Obreiros. Tem um livro que está saindo agora para ser publicado. Tem uma publicação de um artigo também numa revista importante de São Paulo. Tem outros cursos que aí, bênção, algumas coisinhas, mas assim, são coisas assim apenas para um enriquecimento da sua memória e também da sua inteligência, porque Deus dá inteligência pra gente, né? Verdade, a gente vê pessoas que não sabem nem ler, como eu já vi que na Cristal Gospel, pessoas que são pregadores e na hora de ler uma Bíblia, pastor, é interessante o que eu vou dizer aqui. Teve um rapaz aqui orando numa das vigílias, ele não sabe ler, mas a hora que ele está orando em Deus, ele lê a Bíblia. É interessante, é inexplicável. Até assim, isso é muito útil, né? Por isso que eu estou falando. Mas é o Espírito Santo que faz ele ler a Bíblia. Você não tem dom de revelação, você não serve para ser pregador. Eu me tornei um bom pregador. Sim. Né? E aí, meu ministério não era esse. Mas assim, puxa vida, você foi demais, entende coisa demais. Aí eu disse, mas você não entende nada. Deus só usa quem entende, Deus só usa quem não entende. Isso é uma tremenda bobagem. Deus usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. Quem Ele quer. Né? Mas assim, uma coisa muito importante. Né? Deus não está limitado a seres humanos. Deus faz o indouto, o analfabeto falar com o doutor e com toda a autoridade. E também faz o doutor gaguejar que nem um indouto. Então, Sim. Não importa, Deus é Deus. Agora, nós, seres humanos, precisamos não nos acomodar na posição Sim, em que nos encontramos. Isso não é desculpa para não estudar, isso não é desculpa para falar errado, isso não é desculpa para continuar fazendo meninice. Uma vez que você tem oportunidade, se aperfeiçoe. Busque conhecer, isso é bíblico. A Bíblia diz, inculca na cabeça dos teus filhos, fala com eles na beira da cama, na entrada da tua casa, andando pelo caminho, ensina a palavra. No Antigo Testamento tinha escola de profetas, as pessoas eram preparadas para servir o Senhor. Samuel foi entregue no templo menino, desde criança ele aprendeu a servir ao Senhor. Isso é bíblico. Preparação, né, Vá? Isso foi falado ontem num culto que eu assisti na igreja do pastor Reginaldo, do pregador André, ex-tocador do Exalta Samba. Sim. Vive recebendo convite do Alexandre Pires para voltar a cantar, para voltar a tocar, né? Ele toca sax. Sim. E bom pregador, um dos pregadores que me tocou a palavra na minha conversão. E ele falou sobre isso que você falou aí. Pais educar os filhos. Precisa educar os filhos. Precisa. Ele falou tanta coisa e você acaba de falar isso agora aqui também para nós. Porque é uma construção, né? Então, assim, não é porque eu sei mais que sou usado mais. Sim. Mas tudo que eu sei agregou no que eu faço hoje. De repente, se eu não soubesse tanto, não faria tanta coisa hoje. Ou não, Deus me usaria de outra maneira, não importa. Mas tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, que eu tenho aprendido, agregou para que eu servisse a Deus da maneira que eu sirvo hoje. Então, Sim. Essa é a dica maravilhosa de ouro. Se pode servir ao Senhor, sirva. Se pode se aperfeiçoar, se aperfeiçoe. Deus vai dar vitória. Amém. Tem até a questão do machado. Já ouviu falar a história do machado? Bom, vamos ver. Me lembra aí, talvez sim. Nas histórias do coração eu sempre falo alguma coisinha no programa. Sim, a que você leu. Não, aquela história que você leu. Não, essa é outra. Essa é outra. Vou queimar ela no programa, mas não tem problema. Diz que duas pessoas que cortavam lenha, o mais novo desafiou o mais velho, dizendo assim, olha, você não corta toda a lenha que nem eu, você aceita o desafio, mas ele falou, rapaz, isso é besteira, vou ficar cortando lenha, me matando. Aí o mais novo disse assim, mas eu desafio você para ver quem corta mais madeira. Falei, tudo bem, eu aceito. Aí o rapaz começou a cortar madeira logo cedo, o mais novo, né?
E o mais velho ficou sentado, amolando o machado, e foi lá e cortou. Toda hora ele saía e bebia água. No final do dia, foram contar a quantidade de madeiras que tinham ali colocado do lado. Acredite se você puder, Hamilton. Aquele senhorzinho mais velho, que toda hora parava um pouquinho para ir ali beber água e fazer alguma coisa, ele tinha cortado um pouco mais ainda do que aquele que nem tinha almoçado e ficado o dia inteiro. Tá vendo? Aí o mais novo falou assim: eu não entendo, eu me matei de trabalhar, toda hora você parava. Aí o mais velho disse assim: na verdade você não prestou atenção, mas toda hora que eu ia beber água, eu pegava a lima e dava uma molada no machado. Então eu gastei aí o tempo que eu bebia água, eu ficava amolando o meu machado. Às vezes a pessoa não se preocupa em afiar o machado. Sim. E fica batendo com o machado cego e não tem resultado. Não tem resultado. Estudo, você preparação, dedicação, empenho. Para quem sabe ler, é amolar o machado. Amolar o machado. E aí você acaba sendo muito mais eficaz e muito mais útil. Amém. Falou tudo, pastor. Vamos amolar o machado, galera. Vamos nos acertar em Jesus, estudar mais, aprender mais, né? É isso é verdade. Afia o machado. Fica a noite toda afiando o machado, você vai ver que vai ficar bom de Bíblia. O Djalma Pereira mandou um salve aqui, a Joelma Luana também. Eita. O Rosevaldo Rogério colocou aqui: paz do Senhor, pastor Alex, nós do Unidos em Cristo temos um grande carinho pelo Senhor. Que cada dia o Senhor derrame chuva de bênção. Oi, irmão Rosivaldo. E a Sônia Mendes está assistindo. A Sônia Mendes, obrigado pelo carinho da Sônia, acabou de entrar. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor? Temos ainda 9 minutos. Às 7 horas tem a pastora Centileuza. Pastora, sobre oração, o que você pode falar para pessoas que pedem oração e às vezes a pessoa pede com tanta fé e ela não recebe? Mas não que ela não tenha fé. Ela pediu com fé, ela acreditou e às vezes ela não recebeu. Será que faltou ainda fé dessa pessoa? Ou o que o senhor acha que aconteceu? Deus, ele cuida de todo mundo. É bem legal entender sobre oração. Existe muita inverdade acerca desse grande mistério. Porque a oração é uma conversa que você fala com aquele que tem poder para resolver o seu problema. Basicamente é isso. Eu vou falar com Deus, e ele pode. Mas eu posso ouvir 3 respostas. A primeira é sim, receba. A segunda, não é o que não quero para sua vida. Deus também pode dar um não. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Verdade. Para gastar com os vossos deleites de maneira... Então, não, Deus pode não aceitar. Fala assim, não vou dar. Ele recebe a oração, entende, mas não vai fazer. Certo? E Deus pode falar, espera. Pronto, só isso. Então, assim, Deus, ele sabe muito mais do que todos nós. Mas quando a gente faz uma oração, a primeira coisa que deve ter no nosso coração é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus em oração deve acreditar que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, que ele abençoa aqueles que o buscam. Então, tem fé no coração, ora, pede ao Senhor, apresenta. Amém. Glória a Deus. Vai acontecer? Só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que se ele recebeu, se for o melhor para a sua vida, ele vai fazer. Se não, a gente espera. E se não for da vontade do Senhor, com certeza ele tem coisa melhor. Amém. Pastor, falta apenas 6 minutinhos. Tem algum desce o cajado hoje? Eu deixei por final para saber. De repente tem. O senhor tem alguma coisa para falar no coração aí? Tem alguma coisa em relação ao desce o cajado? Não. Essa questão do desce o cajado, na verdade... Por que se você sentiu no coração de fazer o desce o cajado? Porque, na verdade, assim, eu falo... Para quem não conhece, a vinheta é essa aqui, ó. Agora, no programa Mensagem de Esperança, você ouve Desce o Cajado, com o pastor Alex Santana. E é uma das coisas, assim, que eu gosto de falar. A gente precisa, na verdade, ser verdadeiro. E tem pessoa que fica alisando e não fala o que precisa ser falado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, também no versículo 6, que Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. E se a pessoa aceita a correção é porque é filho. Se não aceita a correção, é bastardo.
ora, o bastardo não tem direito à herança. Então, quando eu estou falando sobre o 10º cajado, eu estou falando de falar algumas verdades que precisam ser faladas. Agora, precisa ser falada de maneira adequada. Não no sentido assim de raiva, de ódio, não, nada disso. Ninguém tem o direito de ofender a ninguém, seja do altar, porque o altar é um lugar privilegiado, em que os pastores têm o privilégio de falar, seja para 5, para 10 ou para 1000 pessoas. Sim. Eles falam sozinhos e ninguém incomoda eles. Até a lei, a Constituição, priva eles de qualquer inibição. Mas eles têm que ter a responsabilidade, não devem ofender a ninguém. Altar, microfone não é lugar de ofender a ninguém, seja pastor, seja obreiro. Mas a questão do 10º cajado é que eu gosto de falar algumas verdades. Sim, com certeza. Alguém disse assim que quem fala a verdade não merece castigo. Então o 10º cajado é para lidar com algumas verdades que devem ser faladas. E você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo aqui o Sala de Visitas com Hamilton Luiz e eu aqui visitando, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Se você ama o seu irmão, fale a verdade para ele. Quem ama não fica mentindo, batendo nas costas, dizendo que está tudo bem, não. Quem ama fala a verdade. Pastor, mas se eu falar, ele vai virar meu inimigo. Ele pode até virar seu inimigo, mas ele vai ter a oportunidade de consertar a vida dele e mudar de vida. A gente não está aqui para agradar homens. A gente está aqui para agradar a Deus. Não adianta, irmão. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso. Palavra bonita, intenção bonita, de boas intenções o inferno está cheio. A Torre de Babel foi construída com uma boa intenção. Vamos ficar todo mundo junto, todo mundo reunido, um guardando o outro, um protegendo o outro, mas estava fora da palavra de Deus. Deus disse, encham a terra, povoem a terra. Eles queriam ficar unidos. Bons conceitos, coisas lindas, maravilhosas, não tem valor nenhum se estão fora da palavra de Deus. Então quem ama corrige, quem ama fala a verdade. 10º cajado é para isso. Amém. É igual a passagem que eu sempre imaginei, né? Que eu sempre falava assim, que até Jesus Cristo desceu o cajado, né? No templo. Mas você já mostrou um outro lado para mim que eu não conhecia, que ele fez uma correção. Ele não desceu o cajado com sentido de raiva, de ódio. Porque se ele é amor, se ele é perdão e se ele é carinho, misericórdia, realmente ele fez aquele desce o cajado lá no templo apenas como correção, não foi como você explicou? É uma grande lição. Jesus, ele não chegou batendo em todo mundo, jogando os pés pela porta, agredindo todo mundo, não. Ele foi coerente, sentou, dobrou o chicote, viu quem estava vendendo, viu quem estava comprando, viu quem estava negociando, e depois do chicote trançado, a Bíblia diz que ele expulsou aqueles que estavam vendendo, comprando, aqueles que eram cambistas no templo, ou seja, tudo direcionado. Amém. A correção tem que ser direcionada, não pode falar sem sabedoria, senão mata a igreja, mata o ministério, entristece o coração. A gente luta tanto para trazer uma alma para a igreja e chega alguém sem sabedoria, dá uma cajadada sem saber, sem nem estar habilitado para aquilo. Verdade. E leva a pessoa para fora da igreja, a pessoa desanima. Então deve-se bater, descer o cajado, mas sempre com sabedoria, com amor, né? Amém. Quem ama corrige com amor. Amém. Bom, vocês ouviram o pastor Alex Santana. Se faltou alguma colocação, vamos marcar uma segunda sala de visita, pastor. Maravilha, né? Vamos marcar. Bênção pura. Vamos marcar. Pura, né? Já vamos sentar para tomar um chá ali, vamos marcar a segunda. Maravilha. Tem a segunda então? Faltou muita coisa que você queria falar? Não, eu tô tranquilo, mas se vocês quiserem, a gente vem sim. Vamos marcar sim, vamos marcar uma segunda sala de visitas. Dá um abraço ao pessoal que está participando aí, que maravilha. Deus abençoe, povo de Deus, um abraço, um beijo no coração. Amém. Entrou o Pisa Ademir. Alô Pisa, aquele abraço, viu? Tá na sintonia. Pastor, uma oração, faltando 2 minutos para as 7 da noite, uma oração para finalizar a nossa sala de visitas. Eu deixo agora para você fazer para o nosso povo, para o nosso Brasil em geral e para quem acompanha a Cristal. Amém. Lembrando o pessoal que sábado, 16 horas, o programa Mensagem de Esperança, das 16 às 18. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos, meu Deus, ó Pai, felizes e agradecidos ao Senhor por termos, ó Deus, a oportunidade de falarmos do Teu amor, meu Deus, e alcançarmos tantas vidas. Mas, meu Deus, ó Pai, diante dessa grande oportunidade, eu quero Te apresentar cada ouvinte, cada um dos irmãos e irmãs, cada uma das vidas que estão ouvindo essa programação. Meu Deus, toca em cada uma delas. Meu Deus, cura, liberta, salva, restaura, renova, visita, aviva, tem misericórdia, Senhor, levanta o caído, fortalece o que está fraco, dá vitória ao oprimido, restaura, meu Deus, o caído, Senhor, traz de volta o afastado, desviado. Só o Senhor tem poder para, meu Deus, ó Pai, mudar a sorte, mudar essa questão, meu Deus, na vida dessa pessoa. Hoje, meu Deus, ainda nessa noite, meu Deus, toca no coração dessa vida para que ela vá à igreja, para que ela busque o Senhor. Eu apresento a Ti, meu Deus, cada vida, cada um dos Teus filhos, meu Deus, ó Pai, apresenta ao Senhor o Hamilton, a família dele, meu Deus, ó Pai, a Rádio Cristal Gospel, essa programação, cada um dos meus irmãos, meu Deus, ó Pai querido, que aqui fazem essa programação, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Eu Te louvo, Te agradeço por esse momento, Te bendigo, Senhor, peço
bênção, meu Deus, continua, meu Deus, neste lugar abençoando e ser conosco, meu Deus, no caminho do nosso lado, da nossa casa. Te agradeço por esse momento em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor, pela presença. Vamos marcar uma nova sala de visitas aí. Amém. Tá bom? Foi uma bênção você aqui conosco. Eu agradeço. Maravilha, né? Maravilha. Feliz demais. Aleluia. E agora todos os dias também a sua mensagem na Cristal, né? Isso, o pessoal que quiser curtir, né? Todo dia tem mensagem de esperança aí na Cristal Gospel, ao longo da programação. Amém. Um abraço, pastor. Até a Amém. próxima. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes.